Salve guys, eu sou o Matheus Senkit, se liga só o que nós temos aqui. Comprei, meus queridos, a famosa e polêmica RTX 5060. Peguei esse modelo da Gigabyte, que é exatamente essa plaquinha aqui, ó. Até que ela tá bem bonitinha, tá? Esse modelo pelo menos aqui, ó, gostei bastante. O conector PC dela aqui é reduzido, é bem menorzinho. E outra diferença importante que eu vi também é que agora o cabo de força fica aqui, ó, pertinho de onde você prende ela ali no gabinete. Não é mais aqui como era antigamente. E se você acompanha o mundo de hardware aí, você sabe que essa placa de vídeo é um pouco polêmica. Isso porque se ela chegar perto dos R$2.000 ali, ela pode ser uma opção muito interessante, porque ela tem um poder ali, o chip gráfico é forte, equivalente ali a uma 4060 Ti, que era uma placa de vídeo muito boa também já para alto, ultra ali, a grande maioria dos jogos. Só que ela tem um grande porém que todo mundo aí ficou chocado no lançamento, que era o fato de que ela só tem 8 GB de VRAM. Inclusive aqui na caixa, quando você pega, ó, para ver as informações, não achei aqui atrás e nem na frente. A única menção que tem 8 GB de VRAM é aqui nessa lateral, ó, 8 GB DDR7. E nesse vídeo eu vou testar ela aqui com vocês vão ver o resultado que ela entrega ali em vários jogos populares dos dias atuais. E vocês vão ver sobre essa questão da VRAM em jogos muito pesados ali, quando a gente joga no Ultra, realmente isso limita a potência dessa placa aqui. Entretanto, se ela continuar caindo de preço e chegar ali perto dos R$2.000, ela pode sim ser uma opção interessante, até porque ela é excelente para a produtividade ali, por conta de ser uma placa super otimizada, né, como são as placas da Nvidia para tarefas profissionais. Entretanto, se você está buscando muita longevidade aí para jogos lançamentos AAA pesados, você vai sentir que os 8 GB de VRAM, memória de vídeo, realmente é pouco. E se você não sabe, memória de vídeo é uma memória RAM que está aqui dentro da sua placa de vídeo. E ela vai armazenar dados importantes ali das tarefas que estão sendo realizadas. E quando essa memória de vídeo não é suficiente, ela falta ali em alguma aplicação, isso vai capar, vai limitar o poder da nossa placa de vídeo. Isso porque ele vai precisar emprestar memória RAM lá do sistema do PC, e aí a transmissão de dados é muito mais lenta, demora muito mais para acessar esses dados ali da memória RAM do que se estivesse acessando só aqui da placa de vídeo. Então, resumidamente, para você entender, imagina que a gente tem um carro com um motor que ele tem poder para alcançar 200 km por hora. Só que as rodas e a aerodinâmica do carro está muito ruim e não faz com que ele alcance 200 por hora. Ele fica só a 150 km por hora, mesmo com um motor capaz de chegar a 200 por hora. Então, tem outras questões ali no carro que está limitando, né, a velocidade dele, como a aerodinâmica e os pneus. Aqui, quando a gente esbarrar nesse problema de memória de vídeo, vai acontecer a mesma coisa. A gente tem até uma placa de vídeo aqui que é potente, é um chip gráfico forte, equivalente ali a uma 4060 Ti, que daria para empurrar alto, ultra aí a maioria dos jogos. Só que a aerodinâmica, o pneu tá ruim e aí ele vai limitar o poder, entendeu? Mas chega de falação, agora vamos instalar ela aqui no PC e botar para jogar. Bom, rapaziada, já instalei a placa de vídeo, vocês estão agora aqui, ó, dentro de mim. Bati no Google aqui, ó, só pra gente ver o preço que tá saindo, que tá sendo praticado. Aqui na Kabum, ó, 2.300, na Gigantech 2.200. Então essa é a faixa que a gente tá conseguindo encontrar a RTX 5060. Eu creio que muito em breve a gente vai ver ela nos R$2.000 ou em promoções até menos do que isso, o que seria um preço absurdo, considerando que quando a gente avalia aqui a porcentagem dela com relação a outras placas de vídeo aqui, segundo o TechPowerUp, a gente percebe que ela é basicamente uma 4060 Ti, né? Quase empatada ali o poder, que era uma placa de vídeo muito interessante, muito forte. E a gente percebe que ela é 20% mais forte que uma 4060, ó, mais ou menos. E aqui, ó, 23% mais forte do que uma RX 7600. Então ela trouxe um avanço de 25% ali em relação à antecessora 4060. O que, se a gente parar para pensar, até que é um avanço significativo. Já teve placas de vídeo que tiveram menos avanço do que isso em relação às gerações. Então, se ela tivesse vindo com 12 GB de VRAM ou 16 GB de VRAM mantendo esse valor aqui, ela seria uma recomendação absurda, espetacular, sem nem pensar, tá? Só que, como ela tem esse grande porém aí, em termos de longevidade, talvez ela não seja tão interessante. E aí você pode buscar as concorrentes, por exemplo, uma 9060 XT de 16 GB que vai estar custando ali na faixa dos 3.000, mas vai tirar mais longevidade. A gente tem também a 9060 XT de 8 GB, que é mais forte que ela, em torno de 4% mais forte do que ela, só que também tem a mesma questão de ser ali 8 GB de VRAM. E aí, nesse caso, para quem vai usar para trabalho, pode ser até mais interessante ficar ali na 5060. E aí, na questão de produtividade, né, para trabalhos profissionais, olha que interessante isso aqui. Puxei aqui a lista do benchmark, tá, do OpenCL, que é um programa que ele avalia o poder de cálculo ali da placa de vídeo em diferentes cenários, então IA, multitarefas, entre outras pontuações. E quando a gente coloca, por exemplo, a RTX 5060, a gente vê aqui, ó, que ela consegue uma pontuação de 120 mil pontos. E se a gente comparar essa pontuação com a 9060 XT, que está ali na mesma faixa de preço de 8 GB e até um pouquinho mais forte ali em termos brutos, olha só, ela fica com 88 mil pontos. Então uma diferença aqui de quase 50%.
4% a mais de desempenho no OpenCL aqui, no poder de cálculo ali para IA e multitarefas da RTX 5060. Um outro exemplo que a gente pode pegar é o Blender, que é de renderização. E aí quando a gente procura aqui a 5060, olha só, ela faz 3.650 pontos e a 9060 XT faz 1.600 pontos, então é quase o dobro também no Blender. Então dependendo da aplicação que você for usar, a 5060 ainda vai ser superior que a 9060 XT. Então é um detalhe importante que você pode levar em consideração, e se você for usar o PC para atividades além de jogos, né? Se for usar só para jogos, aí a gente vai avaliar agora aqui nos testes. Então, primeiro jogo, guys, estamos aqui, ó, no começo do The Last of Us 2. Olha que jogo bonito, cara. Você tá maluco. Bom, vamos ver as configurações aqui. Coloquei tanta informação na tela que tá até difícil, né, de ver. Mas, ó, aqui na parte gráfica, então estamos na pré-definição aqui, ó, na mais do talo que tem. Então, muito alto, deixei a pré-definição. Estamos aqui, ó, em tela cheia, Full HD 1920 por 1080. E a gente tá, ó, com o DLSS aqui, o upscaling tá no modo Transformer aqui, qualidade. E estamos com o gerador de quadros desligado, que é uma novidade que a gente tem nessa série 5000, que é o multi-gerador de quadros. Então você pode gerar até 4 quadros adicionais ali a partir de IA, o que aumenta muito a fluidez. Só que se o seu FPS base for pequeno, o jogo vai ficar lagado, então você vai sentir um input lag muito grande, tá? Então, sem geração de quadros aqui, vamos avaliar como que a gente está conseguindo empurrar aqui na pré-definição muito alto com o DLSS no modo Transformer. Então, se liga só, deixa eu ligar aqui a média. Ó, a gente percebe que a gente está batendo ali, ó, os 45 de média, 50, às vezes sobe um pouco, 1% low bem baixo ali, ó, caindo para 10, ó. Às vezes passou de 100, ó, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Vocês vão ver que, pô, na média tá ok, tá mantendo até acima dos 60 ali, né? Apesar de 1% low tá muito baixo. Agora reparem uma informação muito importante. Logo em cima do FPS, eu coloquei ali a quantidade de VRAM que está sendo utilizado da placa de vídeo. Reparem que agora nesse momento, por exemplo, bateu 8.000 megabytes, ou seja, tá batendo ali justamente os 8 GB de VRAM que a gente tem nessa placa de vídeo, tá? Por conta de estar batendo esse 8 GB de VRAM, é provável que o nosso FPS esteja sendo ali limitado por conta disso. Se a gente tivesse, por exemplo, 12 GB de VRAM nessa placa de vídeo, ou 10 mesmo que seja, provavelmente a gente teria mais FPS, já que o chip gráfico é forte, vocês podem ver, ó, a pré-definição no alto aqui, sem gerador de quadros, a gente já tá aqui nos 70 FPS de média, 1% low tá baixo, mas a gente tá nos 70 de média, dá para jogar tranquilo. O jogo tá bem fluido, tá bem bonito, só que a gente tá estourando ali a quantidade de VRAM, então a gente só não tá conseguindo mais FPS por conta disso, e isso é um problema pensando aqui nesses novos lançamentos pesados, né, que vão precisar de mais do que 8 GB. Então dá para jogar? Bom, vocês podem ver, dá para jogar. E se a gente ajustar aqui as configurações, ó, então a gente teve uma média ali, ó, de acima dos 60, tá? Deixa eu zerar aqui agora. Se a gente ajustar as configurações de gráfico e tirar um pouco aqui, ó, vamos botar, opa, aqui é nível do detalhe, aqui que eu preciso, né? Pré-definição aqui, ó, tava no muito alto, vamos botar, por exemplo, no alto, onde ele vai diminuir bastante coisa já, ó. Deixa eu voltar. Ó, percebam, nossa, olha só que louco, percebam a folga que já deu ali na quantidade de VRAM. Agora já tá sobrando 500 MB ali, provavelmente tá no limite também, mas muito mais folga. E perceba que o FPS quase dobrou, mais do que dobrou, né? A gente tava numa média de 60, 70, agora a gente tá na média de 140 praticamente. Em alguns momentos cai também, mas, pô, uma média bem alta aqui, pelo menos nesse início, deu uma boa subida ali no FPS. Provavelmente não é que o gráfico ficou tão mais leve, mas é que a VRAM também acabou sobrando um pouco mais, então teve um pouco mais de folga ali e a gente já rompeu agora a barreira dos 100 FPS, só mudando a pré-definição ali do alto para o muito alto. E lembrando que estou no mesmo cenário aqui, ó, Full HD tela cheia e com DLSS no modo upscale ali no Transformer no modo qualidade, sem gerador de quadros. Então é uma placa de vídeo parruda, você vai conseguir, ó, Last of Us 2 é um jogo pesado no alto ali acima dos 100 FPS de média. Só que se você jogar no Ultra, onde você rompe essa barreira dos 8 GB de VRAM. Vou jogar mais uma vez lá pra gente ver aqui. Então, ó, jogar para definição no muito alto aqui e voltar, se liga, até demorou um pouco, chegou até a dar uma travada. Comecei a média aqui de novo, a gente começa a perceber que a quantidade de VRAM já subiu um pouquinho ali e a média caiu para os 60. Então, tá no limite realmente do que o jogo pede. Então, é uma performance interessante? É, só que você vai ter limitações ali quando jogar no muito alto. Bom, e agora eu continuo no muito alto e eu vou ligar aqui o gerador de quadros pra gente ver quanto que fica. Então, ó, tem o FSR, eu quero o DLSS e aqui, ó, a gente pode escolher quantos quadros vão ser gerados. Então, 1, 2 ou 3, tá? Vamos colocar o 3 aqui pra gente ver no máximo quanto é que fica. Vamos ver o que ele vai conseguir entregar aqui pra gente. Tô curioso também pra saber. Nossa, e olha isso. Simplesmente surreal. 240 FPS de média. Bom, deixa eu ver na prática como que tá o jogo aqui.
Olha, vou falar pra vocês, tá bem bonito. O FPS base tá nos 60, né? Então, não tô sentindo input lag, tô mexendo aqui. Ele tá tendo uma boa resposta. Talvez, né, percorrendo mais o jogo aí, a gente vai perceber artefatos ou talvez um desempenho não tão bom. Porém, assim, pra mim, achei ok, tá? Não achei problema aqui de início o DLSS com 3 quadros adicionais ali. Como eu falei pra vocês, o FPS base tava bom, né? Já tava ali nos 60, o que já é bem jogável ali, já é um input lag baixo. Se você tiver com menos que isso, aí provavelmente você não vai conseguir. Mas assim, realmente impressionante você jogar com média de 240 FPS, né? No Ultra. Lógico que são frames gerados por IA, então não tem a mesma qualidade. Você pode ter em alguns momentos aqui artefatos sendo criados, alguma quebra, alguma coisa nesse sentido, mas tá empurrando isso aqui e assim, sem input lag, tá? Nessa situação aqui, pelo menos, bem interessante. Então esse é o resultado aqui que você tem no The Last of Us Parte 2. Próximo jogo, rapaziada, estamos aqui no Alan Wake 2, outro jogo que é lançamento recente aí e também é muito pesado pra gente testar a nossa RTX 5060, tá? Então vamos ver aqui as opções, como que a gente tá. Então na parte de gráfico, se liga, a gente está em tela cheia, Full HD 1920x80 e já coloquei o DLSS aqui no modo qualidade, tá? Para ele fazer o upscaling aqui, ajudar a gente. Na maioria dos casos eu vejo pouquíssima diferença entre DLSS e qualidade ou sem o DLSS, então eu acho que todo mundo deveria usar porque vale muito a pena. O Frame Generation, né, gerador de quadros aqui está desligado, aqui a gente tem o 4x e a pré-definição de qualidade está aqui no alto, tá? Aqui embaixo, pelo que eu vi, a gente tem ó, o traçado de raios que é o Ray Tracing. Ele está no personalizado, eu acho que ele está desligado, ó. Vou deixar ele desligado aqui e a gente já liga ele para ver. Então, 1920 por 1080 Full HD, DLSS no modo qualidade, pré-definição no alto aqui com traçado de raios desligado, é o que a gente está de configurações aqui, tá? Já comecei a nossa média. Olha só, estamos aqui na faixa dos 77 FPS, 75, o que não tá ruim, tá? A quantidade de VRAM ali, ó, tá em 7,5 GB. Agora eu não sei se não tá no limite ou se tá muito próximo e aí ele tá chegando já e já tá fazendo um swap ali, uma troca, mas aparentemente, ó, o resultado tá bem bom, média de 80 aqui nessa parte do início, aqui depois da parte lá do peladão. Então tá com uma média bem tranquila ali e o uso da nossa RTX 5060 ali nos 100%, tá? Aí o consumo dela, o TDP base é 135 watts. Então é uma placa de vídeo que consome pouca energia, ela ainda é muito econômica, tá? Considerando o que ela pode entregar. A temperatura dela desse modelo também, ó, 67 graus. E tô com o sol batendo direto aqui na placa, então temperatura bem tranquila também. Bom, então média de 80, pré-definição no alto ali, dá para jogar numa qualidade tranquilo. Agora, vamos pesar isso aqui, né? Vamos jogar aqui agora um traçado de raios aqui, ó, no alto também e vamos ver o que vai acontecer. Agora eu acho que vai pesar. Não vou nem botar no ultra pra gente ver esse tanque aqui com o traçado de raios no alto. Vamos ver. É, ó, recomeçando aqui, agora sim, ó, já pesou. Já estamos na média de 35, 36 FPS e já começa a ficar bem jogável, ficar meio lagado. A gente até pode usar o gerador de quadros aqui, mas ele vai continuar com esse sentimento de lag, esse sentimento de que tá atrasado a imagem, tá? Então, realmente é uma placa de vídeo que, para Ray Tracing, no alto, no ultra, a maioria dos jogos novos, ela já vai sofrer, tá? Dá pra perceber que a VRAM também tá no limite ali, provavelmente a gente tá sofrendo um pouco por conta disso também. Então, é um jogo que, com o traçado de raios, muito difícil da gente conseguir empurrar. Como eu falei pra vocês, a gente até pode vir aqui, ó, Frame Generation X4 aqui, meter marcha nele, com o traçado de raios, ó, vai subir um monte, quer ver? É, olha só, agora a gente tá nos 100 FPS, o jogo aparentemente tá fluido, tá bonito, só que você sente um delay. Então, eu mexo no mouse e não é instantâneo que você tem essa resposta, sabe, desse comando. Então, por mais que você tenha uma fluidez aparente na tela, você sente como se tivesse um delay, como se tivesse com um controle Bluetooth conectado, e aí ele dá aquela leve atraso ali antes de você sentir realmente que o movimento aconteceu. Então, você até consegue utilizar, mas não fica tão interessante, tá? Então, realmente é um jogo aí que pesa para ela com o traçado de raios. Então, deixa eu desligar ele de novo. Deixa eu desligar o DLSS pra gente ver como que fica. Então, ó, sem traçado de raios, a gente consegue aqui uma média de 80 com a pré-definição no alto, tá? E aqui, como a taxa tá boa, se a gente jogar, por exemplo, um DLSS X4 mesmo, a gente não vai ter aquele sentimento de delay. É, ó, então o tempo de resposta vai ficar muito bom e a gente tem muita fluidez na imagem. Dá pra ver que 1% low ainda tá baixo ali, então ele ainda dá umas quedas, mas assim, muito jogável, tá? E aí 200 FPS. Então, pra quem gosta muito de ter fluidez, de ter bastante esse sentimento, como nossa base já tá ali nos 60, então fica até bem utilizável, tá? Então aí vai do que você precisa, né? Um jogo de campanha você não vai precisar de 200 FPS. Então você pode diminuir lá pro X2, por exemplo, caso você queira, ou até jogar de maneira nativa, né? Sem DLSS você já vai conseguir, mas deixando claro aí, sem Ray Tracing, porque já começa a pesar. E a VRAM ali
também está no limite aqui no Alan Wake 2. Próximo jogo, guys, estamos aqui agora num jogo um pouco mais antigo. Os primeiros dois jogos aí foram pesados e lançamentos mais recentes, para extrair realmente, ver o limitador ali, o que a RTX 5060 pode entregar. Mas muita gente quer comprar ela ainda para jogar um Red Dead Redemption 2 da vida, que é um jogo maravilhoso, mas que já é um pouco mais leve, porque já saiu alguns anos atrás. Então vamos ver o que a gente consegue aqui nesse game. Deixa eu dar um alô pro Pé de Pano aqui. Salve, Pé de Pano. Na paz, meu querido. Vamos subir aqui em você pra gente dar um rolê. Vamos ver as configurações que a gente tá. Então na parte de gráfico aqui a gente tá em 1920 por 1080 em tela cheia. E aqui é um jogo interessante, que é um jogo mais antigo, então ele nem tem gerador de quadros, ele só tem o DLSS. Ó, para definição, a barrinha já tá no máximo aqui no Ultra, e vamos botar o DLSS já no modo qualidade. Então estamos em Full HD, pré-definição no Ultra, no modo qualidade de DLSS ali. E se liga só, olha o FPS que a gente consegue, cara. Média de 100 FPS aqui, cara. É muita coisa, é muito alto. Para Full HD é tranquilo, só que isso aqui até Quad HD tranquilamente aqui em Full HD no alto. Um jogo mais leve, né? Um pouco mais leve, mas não tanto, mas muito mais leve ali com os lançamentos, que é o caso aqui do Red Dead Redemption 2. Um detalhe muito importante, olha só a VRAM, rapaziada. 6 GB de VRAM. Então, para esse jogo aqui, os 8 GB tá muito tranquilo, tá com uma boa sobra ainda, e você vai conseguir ter um excelente resultado, né? Então, dependendo dos jogos que você for utilizar, esses 8 GB, pode ser que não façam falta para você, entendeu? Ter mais do que isso. Em termos de longevidade, não é muito legal, pensando nos próximos lançamentos, mas pensando nos jogos que tem hoje, a maioria deles você vai conseguir jogar. O problema desse lançamento, né, com relação a isso, é sendo pensado no futuro, que a próxima placa de vídeo, a RTX 6060, provavelmente vai sair só daqui 2, 3 anos, então todo mundo esperava que ela viesse um pouco mais preparada nesse sentido. Entretanto, dá para perceber que jogos, ó, que não são tão pesados, essa questão da quantidade de vídeo, você vai conseguir uma média excelente, é uma placa de vídeo forte, o chip gráfico é potente e vai empurrar aí tranquilamente, ó, uma média de 90 FPS aqui no Red Dead Redemption 2 em Full HD no alto, tá? Com o desempenho no modo qualidade. Se essa placa de vídeo continuar caindo de preço, chegar ali nos 2000 ou próximo disso, abaixo disso, sendo que ela é excelente para produtividade, para edição de vídeo, para Blender, para qualquer atividade profissional, cara, ela é uma placa de vídeo que eu consigo facilmente recomendar. Infelizmente, ela poderia ser mais preparada no futuro, mas se o seu uso for hoje, geral, na maioria dos jogos que você jogar, você acha que ela vai dar conta, pode ser que ela seja sim uma opção interessante para você, beleza? Então no Red Dead Redemption 2 aqui, ó, um bom desempenho, tá? Um desempenho bem interessante, razoável aqui, provavelmente até com a HD, você vai conseguir empurrar aqui no alto no Red Dead Redemption 2, com o DLSS no modo qualidade, tá? Deixa eu tirar o DLSS, só pra gente ver de maneira bruta o que a gente consegue empurrar aqui, né? Então vamos vir aqui no DLSS e vamos deixar não, então agora tá 1920 por 1080 de maneira bruta, vamos ver se a gente consegue, a gente ficou numa média ali próximo dos 100, né? 90 e poucos, olha só, continua numa média muito boa, acima dos 90, então se quiser jogar até de maneira bruta, você vai conseguir tranquilamente aqui com a 5060, então um desempenho bem razoável, um chip gráfico forte, que dependendo do seu uso aí, pode te deixar numa situação bem confortável, beleza? E olha só, mesmo com o DLSS desligado, o VRAM sobrando ali, ó, 6.6 GB, então bem tranquilo, e média de 90 aqui, ó, até de maneira bruta, então muito suave no Red Dead Redemption 2. Próximo jogo pra gente botar a teste aqui, a nossa 5060, estamos aqui no Cyberpunk, e estamos onde, ó, dentro da cidade. Li todos os comentários de vocês que vocês faziam no Cyberpunk, eu ficava só no comecinho lá, então agora estamos aqui, ó, em outra etapa, para testar com mais veracidade, tá? Vamos ver aqui como é que tá as configurações. Ah, e obrigado nos comentários, tá? Quem comentou lá pedindo para mudar o espaço, etc, aí para outro lugar, fez eu ir atrás disso e tamo junto demais, espero que vocês curtem, tá bom? Então olha só, na parte aqui da qualidade gráfica estamos em Full HD, tela cheia, e a parte de gráfico, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pré-definição aqui, vamos começar no Ultra, tá? Sem gerador de quadros e sem Ray Tracing, que aqui tem um Ray Tracing bem pesado, tá? Vamos botar já aqui, ó, o DLSS no Transformer no automático, porque é muito bom, tá, o DLSS aqui. Então vamos aplicar, então Full HD com DLSS ali, upscaling, tá, mas sem gerador de quadros. E vamos ver como que a gente fica aqui no Cyberpunk. Ó, dá pra ver, rapaziada, que a placa de vídeo sobra nesse cenário, tá? Então empurrando de média aí, ó, nossa, olha esse carro, que louco, cara. Esse é um Mustangão, né? Que isso? Mustangão Camaro, assim, sei lá. Carro louco, velho. Bom, então ó, 120 FPS de média, muito tranquilamente. DLSS modo qualidade, o jogo continua ó, bem bonito. E a gente tá no Ultra aqui de pré-definição. Só que a gente tá sem Ray Tracing, tá? Quando a gente colocar o Ray Tracing, vai pesar mais do que isso. Mas, pô, a qualidade excelente aqui.
Então vamos ver agora quanto que a gente consegue empurrar de Ray Tracing e continuar com essa qualidade aqui. Pelo menos acima ali dos 60 FPS de média, né? E dá pra ver que a VRAM, ó, tá em 7.3 GB. Então tá ok aparentemente, não tá batendo os 8, mas tá muito próximo ali do limite. Vamos ver agora as configurações aqui e vamos começar a subir aqui a pré-definição pro traçado de raios Ultra. Tem o Overdrive, que é o máximo. Eu vou botar no Ultra antes pra começar, tá? Com DLSS sem gerador de quadros, tá? Então vamos vir aqui. Então agora a gente tá com o Ray Tracing ligado no Ultra e a pré-definição no Ultra também. E a gente tá numa média, ó, dos 70 FPS. Então assim, não tá ruim. Dá pra jogar. 1% low ali, ó, já começou a ficar mais baixo, então a gente tem algumas quedas aqui de FPS. Mas assim, cara, um desempenho bem interessante. Já consigo pegar essa moto aqui? Como é que é? Aqui, ó, deixa eu pegar essa moto aqui pra gente dar um rolê. Vai, let's go, let's go, let's go. Nossa senhora. Eita. Beleza, ó, dando um rolê de moto aqui, ó, a média já tá nos 60, agora caiu um pouco para os 50, então o Ray Tracing já começa a pesar bastante, mesmo utilizando o modo qualidade, a gente começa a sofrer um pouco mais, então... Que isso? Como que eu estou vivo, não sei. Mas assim, dá pra jogar, tá? E nesse cenário aqui, por exemplo, como a nossa média até que tá ok, para ter mais fluidez, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia vir aqui no gerador de quadros, Frame Generation, aplicar. Vamos ver se ele vai aplicar ou se eu vou ter que reiniciar o jogo. Eu vou ter que reiniciar o jogo para ele aplicar o Frame Generation. Então já vou reiniciar pra gente ver com o gerador de quadros, mas dá pra ver, ó, que com o Ray Tracing no Ultra a gente fica ali nos 50. Então você vai ter que ajustar alguma coisinha, você não consegue jogar lá no talo do talo. E a VRAM também tá no 7.2, 7.3. Então aqui, como é um jogo muito pesado, você vai ter que ajustar ali para chegar no acima dos 60 FPS, mas dá para fazer algumas manobras ali para conseguir. Você não vai conseguir Full HD no Ultra, com Ray Tracing no Ultra, tranquilamente aqui nesse jogo. Então você vai ter que fazer alguns ajustes, mas vamos reiniciar agora para ver como é que fica o gerador de quadros. E ó, a VRAM, rapaziada, agora subiu bastante, hein, lá para 7.5 GB. Vou reiniciar e já volto. Bom, estamos de volta, acho que agora eu vou conseguir aplicar o gerador de quadros, deixa eu ver. Liberou agora até o 4x aqui, ó. Então, estamos lá na traçada de raios Ultra, que era a configuração que a gente estava, então é Ultra com Ray Tracing no Ultra, DLSS no modo Transformer no automático e agora Frame Generation aqui, ó, no 4x já pro pau quebrar aqui o máximo. Vamos ver aqui a média de FPS, olha só, 220 FPS, então a gente consegue ter uma fluidez muito boa jogando no Ultra. Como o nosso FPS base tá ali nos 50, 60, não tô sentindo tanto delay, tá? Tem um pouquinho, mas assim, tá bem jogável mesmo, e o jogo tá lindíssimo, rapaziada. Então assim, vou pegar esse carro aqui. Sai. Deixa eu dar um rolê aqui pra nós ver. Para nós ver é foda, né? Para vermos aqui. E um detalhe, olha a VRAM agora com o DLSS ativado ali, batendo os 8 GB de VRAM. Então a gente tá ali no talo do que pode entregar. Dá para ter uma experiência boa aqui, interessante, tá? Não tô com muito delay, rapaziada. Dá para jogar, daria para jogar dessa forma aqui. E você tá com muito FPS, né? Então você vai podendo fazer os ajustes aí e ver o que ela entrega para você. Eu acho ela uma placa de vídeo boa, tá? Não acho ruim. E se ela cair nos 2000, cara, continua sendo uma excelente indicação aí para vocês que curtem Nvidia, porque, pô, dá pra jogar. Poderia ser melhor? Poderia, mas é o que a gente tem, então fazer o que, né? É isso. Eu vou ver se eu consigo comprar em breve a 9060 XT pra gente colocar elas lado a lado também e ver qual que vale mais a pena. Em termos de custo-benefício, eu creio que a 9060 XT até vai superar, porque vai entregar um pouquinho mais, porém, dependendo do preço da 5060, ela também vai ser interessante, beleza? E agora deixa eu tirar o gerador de quadros de novo, só pra gente ver quanto que a gente tá aqui de base. E olha só, o FPS base já tá nos 60, então por isso que a gente continua com uma qualidade boa ali mesmo com o gerador de quadros, tá? E aí você pode escolher, você não precisa usar o 4x, né? Usa o 2x ali que já tá excelente para um jogo desse tipo aqui e, pô, dá pra jogar bem demais. Bom, próximo jogo, estamos aqui no CS2 agora pra gente ter mais uma base de comparação num jogo que é competitivo, muita gente joga, pra gente ver como que ela se sai aqui nesse tipo de game, né? A maioria da galera não joga com os gráficos no alto, mas eu vou colocar aqui só pra gente ver o que a gente consegue. Vamos botar no muito alto pra gente ver se aqui também pesa a VRAM e esse tipo de coisa, tá? Vamos ver como é que tá aqui no CS. Então, pré-definição no muito alto e Full HD. Deixa eu começar a média aqui. E olha só, a placa de vídeo tá nos 100%, então ó, tá empurrando o que ela pode empurrar. E tá ali nos 7.2 GB. Então, provavelmente a gente tá com um pouco de folga aqui, porque nos outros jogos a gente viu que tava bem pesado, né? Chegou a bater 7.5, quase 8 GB de VRAM. Então, nesse tipo de game aqui, provavelmente você vai estar bem servido, né? Uma 5060 da vida. Isso que se a gente baixar a resolução não, desculpa. Dificilmente todo mundo joga no alto, né? Vou baixar pro médio aqui pra gente ver como é que fica. Então, olha só, pra definição no médio, já folgou demais a nossa placa de vídeo, já caiu para 7 GB ali de VRAM, então um pouquinho mais de folga. Então, para esse tipo de jogo, geralmente que você não tá ligando tanto pra questão gráfica, é uma placa de vídeo que vai te servir super
super bem. Eu tô usando aqui com 9800 3D, que é um dos melhores processadores, né, que tem para esse tipo de game aqui, para qualquer jogo, na verdade, né? Então ele tá conseguindo empurrar ali, fazer nosso 5060 espremer o máximo de resultado aí, para empurrar muito FPS. E com esse kit aqui, ó, vamos jogar no baixo agora pra gente ver. Com esse kit aqui em Full HD no low, só vou tirar isso aqui para desativar, porque fica muito feio o jogo. Olha só, com esse kit em Full HD no low aqui, no CS2, média de 500 FPS. Então, um bom desempenho, e para esse tipo de jogo aqui, as placas aqui vão ser suficientes. Mas aí nesse caso específico, onde você utiliza poucas tecnologias também, aí a 9060 XT é até um custo-benefício mais interessante, provavelmente. Vou comprar ela pra gente testar e a gente faz um vídeo comparativo. Se vocês quiserem, já deixem aí nos comentários, beleza? Mas basicamente, então é isso que você vai ter aqui no CS2. E o VRAM ali, 7 GB. Eu até achei que ia ocupar menos que isso, mas tá puxando bastante, mas ok, o desempenho ok. Bom, então esse é o desempenho da nova RTX 5060. O que você achou? A minha conclusão sobre essa placa de vídeo é o seguinte: se ela chegar cada vez mais próxima ali dos 2000, ela é sim uma ótima opção, considerando que ela é uma placa de vídeo excelente para trabalho também. Então ela entrega um resultado ok nos jogos ali. Tem esse problema da VRAM, então você não vai ter tanta longevidade com ela, justamente por conta dela ter apenas 8 GB de memória de vídeo. Porém, como vocês viram, se você ajustar um pouco ali, você ainda consegue empurrar muita coisa, consegue jogar no alto ali, no Full HD, até jogos pesados ali, até o The Last of Us 2 e o Alan Wake 2, no Full HD no alto, ela conseguiu empurrar. Ela tem essa limitação da VRAM, provavelmente ela conseguiria mais, e os próximos lançamentos, se continuar vindo com essa quantidade alta de necessidade de memória de vídeo, ela vai sofrer também. Entretanto, a gente tem que avaliar o preço que está custando e as placas de vídeo disponíveis nesse momento. A gente tem a 9060 XT, que entrega mais potência do que ela, tá? De maneira bruta, só que é uma placa de vídeo pior para produtividade, então Blender, OpenCL, edição de vídeo, essa aqui vai se dar melhor. E aí você tem que avaliar o seu uso, né? Se você está mirando bastante longevidade, você quer comprar uma placa de vídeo para ficar anos sem se incomodar, eu olharia para outras opções, principalmente focando ali em 12 GB de VRAM ou 16 GB de VRAM, tá? Para você não ter problema com essa memória de vídeo. Agora, se ela chegar ali nos 2000, você tem esse orçamento, você quer uma placa de vídeo da NVIDIA, você está satisfeito com esses resultados aqui, aí ela pode ser sim uma boa opção. O DLSS multigerador de quadros ali é muito interessante também, mas leve em consideração que você tem que estar com FPS base bom. Se você tiver com FPS ali nos 30 e for ativar, vai ficar muito ruim, fica um lag horrível que não dá para jogar. Então é uma placa de vídeo que dá para indicar, mas tem essas condições específicas, né? Se você não está tão preocupado com longevidade, talvez você ache que está bom, está suficiente para você o que ela entrega hoje nesses jogos e está disposto a abrir mão um pouco ali de qualidade para ajustar os gráficos, para não estourar a VRAM, ela vai ser uma boa opção para você. Se você vai usar para trabalhar, ela vai ser uma boa opção para você também. Agora, se você quer comprar uma placa de vídeo para ficar anos sem se preocupar, não é essa opção aqui que você deveria ir. Espera um pouco aí, vamos ver se alguma de 16 GB de VRAM baixa o preço, por exemplo, a 9060 XT 16 GB. Lá no nosso grupo de promoção a gente está postando ela quando ela aparece em preços bons e aí você não vai ter essa dor de cabeça aí de pensar se sua placa de vídeo vai estar obsoleta daqui 1 ano ou 2, tá? Então o lançamento da NVIDIA aí, que é basicamente uma 4060 Ti com tecnologias novas, né? O chip gráfico não é ruim, ela é uma placa de vídeo potente e nessa faixa dos 2000, que era o que custava 4060 antes, cara, pode ser sim uma boa opção, beleza? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like, considere se inscrever no canal, deixa nos comentários o que você achou dessa placa de vídeo aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.